na mesa de real estate, eu acabei sentando em todas as cadeiras. Construtor, incorporador, gerenciador, fundo de investimento, e agora eu estou empreendendo. Hoje o mercado ele discute muito sobre a viabilidade do crédito no desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários. Aqui a gente está falando de várias classes de ativo versus também equity e como distribuir e balancear esses dois instrumentos de investimentos. Olá, eu sou Daniel Toledo, sócio e CEO da Koenigsberger Vanucci Arquitetos Associados. No C3 Talks de hoje, iremos falar sobre novos modelos de funding no mercado imobiliário. E para isso, recebemos em nosso estúdio do C3, Marcelo Jensen, diretor executivo da ASO Empreendimentos e Jensen Desenvolvimento Imobiliário. Não se esqueça de se inscrever no canal do C3 e deixar o seu like e comentários aqui no vídeo. Marcelo, tudo bem contigo? Um grande prazer poder estar aqui hoje, tanto no C3 quanto contigo. Conta um pouco, então, para nós da ASO e da Agência em Desenvolvimento. Legal, legal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar batendo esse papo contigo agora. É uma pessoa que eu admiro bastante. Bom, eu acho que vale a pena para quem não conhece saber um pouco mais da minha trajetória. Eu brinco que na mesa de real estate eu acabei sentando em todas as cadeiras. Construtor, incorporador, gerenciador, fundo de investimento, e agora eu estou empreendendo. Então, como a maior parte do mercado imobiliário de São Paulo, comecei na Gafisa, depois passei para outras incorporadoras. Antes de atuar na ASO, eu passei 10 anos dentro de um fundo de investimento, sendo responsável pelas questões técnicas da área de real estate, de uma das maiores gestoras da América Latina. E quando chegou o momento que eu já estava entendendo que era o momento de iniciar a carreira solo, eu passei fora desse ambiente, dessa gestora, continuar fazendo aquilo que eu fazia dentro dela, mas agora com carreira solo, né? Durante um ano eu passei sozinho, atuando com family offices, com proprietários de áreas, com pequenas incorporadoras, até que eu, pela amizade que eu sempre tive com o Roberto de Souza, a gente constituiu uma joint venture entre a minha empresa e o CTE e constituímos a ASO. A ASO é uma empresa hoje que trabalha na concepção e estruturação de empreendimentos imobiliários e até por advento da experiência do Roberto, incorporando os aspectos ESG desde o início na concepção do projeto. E a gente tem atuado basicamente com empresários, com gestoras, com proprietários de áreas, que de uma forma ou de outra têm ativos imobiliários dentro do seu portfólio, né? E uma coisa que eu já te disse uma vez, né? O real estate é o segundo negócio de qualquer grande empresário. Eu tenho usado com certa frequência essa frase que é tua e que eu achei muito apropriada, que descreve bem esse avanço do mercado imobiliário nos últimos anos, que é essa classe de ativos sendo cada vez mais relevante em várias empresas que não são imobiliárias e também para muitas famílias e family offices que acabam tendo aí muitos ativos imobiliários para gerir, né? E não é um negócio deles, né? Muitas das vezes eles têm um ativo imobiliário e não sabem como extrair valor desse ativo, né? Não sabem nem por onde, se eles querem fazer um empreendimento imobiliário, não sabem nem exatamente por onde começar, né? Então, a gente tem o cuidado de fazer isso com critério, com bastante critério, para tirar os achismos desse processo de desenvolvimento do empreendimento imobiliário. Desde o entendimento das restrições urbanísticas, das características jurídicas, as características registrárias do empreendimento, a avaliação das questões ambientais que podem impactar ou não o projeto. A gente faz uma avaliação da oferta competitiva, do mercado que demanda determinado tipo de projeto ou não. Associado a isso,
a gente faz um estudo de massa com essas duas informações, alimentando esse estudo de massa, acaba fazendo uma estimativa de custo bem estruturada, uma análise de qualidade de investimento e propondo até o funding, a estruturação do funding para esse projeto. E o que às vezes acaba começando com, poxa, Marcelo, eu quero vender o terreno. Quando a gente já faz o estudo de viabilidade, ele olha, vê que está deixando alguma oportunidade na mesa, ele fala, poxa, eu vou fazer esse projeto, vou acabar não vendendo. Você me ajuda a fazer o projeto? Tem interesse de desenvolver. Então acontece muitas vezes. E o que você diria? Hoje o mercado ele discute muito sobre da viabilidade do crédito no desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários. E aqui a gente está falando de várias classes de ativo, né? Versus também equity e como, de certa forma, distribuir e balancear esses dois instrumentos de investimento, seja via dívida, via equity. Como que você enxerga isso no mercado hoje e nas diferentes classes de ativo? Poxa, essa pergunta é bem ampla, mas no final das contas depende muito, primeiro, do interesse do empreendedor, da possibilidade do empreendedor. Às vezes o empreendedor tem dificuldade de acesso a crédito e ele tem que abrir mão um pouco do patrimônio dele. Depende muito da qualidade do investimento propriamente dito, né? E depende da classe de ativo que você estava falando também, né? Você estava falando, por exemplo, vamos falar projetos logísticos. Projetos logísticos hoje tem uma gama muito grande de oferta de recursos, quer seja através de um CRI, né? Ou quer seja até mesmo de um equity, de um determinado desenvolvimento. Mas o interessante comentar é que hoje existem muitas incorporadoras no interior de São Paulo, ou mesmo dentro de São Paulo, que têm alguns projetos e elas não conseguem ter acesso a crédito para desenvolver esse projeto. Quer seja porque elas estão com dificuldade de oferecer garantias ou porque as taxas de juros são muito altas, é muito complexo e fazer nesse isso caso de grandes bancos. A gente está falando do financiamento à produção. Exatamente, exatamente. Mas, por outro lado, existe um mercado financeiro que está ávido por bons projetos, né? E como é que fazer essas duas partes se comunicarem, né? E isso é a parte interessante, porque eu tenho ajudado muitas as pequenas incorporadoras a estruturar os projetos para que eles possam se tornar atrativo para as gestoras de investimento. Então, de certa forma, você está levando o mercado, aproximando o mercado de capitais, que, aliás, passou por uma enorme transformação nos últimos 10 anos e talvez ainda maior nos últimos 5, né? E o que você diria, então, para esse pequeno incorporador, quais são os fatores de sucesso para conseguir ter vou usar esse termo, esse casamento com os gestores profissionais, com esse dinheiro novo do mercado, que ele não é mais o financiamento direto à produção, mas ele vem via veículos bastante distintos, sofisticados e, inclusive, muitos deles incentivados, né? Na verdade, a questão é a estruturação do negócio propriamente dito. O investidor imobiliário que representa investidores pessoa física, ele precisa ter a certeza ou um relativo grau de certeza de que aquele investimento vai entregar o resultado prometido. Então, desde da precificação do projeto, da estruturação de custos do projeto, da identificação de qual preço de venda, qual a velocidade de venda, quem é a empresa que vai construir, quais são os riscos associados ao projeto. Quando você pensa isso de uma forma estruturada, você mitiga o risco. E isso faz com que o determinado resultado, independente se ele é alto, se é médio, se é baixo, ele tenha a capacidade de entregar aquele resultado prometido. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que a gente também tem atuado, é o acompanhamento do desenvolvimento do projeto para que ele consiga entregar aquele resultado programado. Então, tem duas partes. Uma primeira fase, que é no planejamento e na definição do projeto, de mostrar e transmitir aí segurança, vou usar esse termo também, né? E confiança para esse investidor, e depois todo um trabalho de governança, monitoramento e controle para garantir que, porque os investimentos são de ciclo longo, em geral a gente está falando de 3 a 5 anos, imagina. Exato, exatamente. E você, no final das contas, quem lá atrás resolveu
patrocinar o projeto, entrar com esse commitment do projeto, ele está esperando aquele resultado que foi projetado lá atrás. Então, você não resolve só no Excel. Você sai do Excel e começa a materializar de fato o projeto, e a gente faz essa governança, esse monitoramento para no final entregar esse resultado até o final. Agora, bem, um ponto que eu queria que você explorasse é sobre o projeto, né? Eu, como escritório de arquitetura, como você enxerga o projeto fazendo... Qual o papel do projeto nessa tomada de decisão, tanto do lado do incorporador quanto do investidor? É fundamental. Eu acho que independente do brand que um projetista de renome traz para o projeto, a capacidade que ele tem de melhor aproveitar o empreendimento, melhor aproveitar a área disponível para ele. Eu acho que não é esperado do arquiteto que ele tire da cartola um determinado produto, mas que ele consiga entender daquilo que pode e o que não pode fazer, e daquilo que o mercado demanda, um projeto para extrair melhor valor do ativo. É dessa colaboração com os empreendedores, com a ASO, que os projetistas de diferentes classes de ativo conseguem aí em conjunto desenvolver bons produtos que sejam... Exato. E no final das contas, se nós unirmos as nossas forças, a gente consegue atender uma base enorme de empreendedores e de proprietários de terra que oferecem oportunidades para desenvolver bons projetos. A gente cada vez mais está deixando de ser passivo e sendo ativo nesse desenvolvimento imobiliário. Eu não digo que a gente vai fazer prospecção diária, mas a gente consegue oferecer para o determinado proprietário, para o determinado empreendedor, aquele melhor negócio imobiliário, quer seja ele residencial, industrial, comercial, logístico, o que quer que seja, porque a gente vai falar em resultado, né? Alguns anos atrás falava muito os estudos de maior e melhor uso de um terreno, né? Então, de certa forma, o que vocês estão propondo é ir além desse estudo, né? Começar a entender qual é o maior e melhor uso do portfólio dessa empresa. Exato. Né? Tendo que vocês também estão com uma visão de portfólio sobre os diferentes ativos que essas empresas e que esses potenciais clientes têm, e como você pode organizar esse portfólio, tanto do ponto de vista das classes de ativo a serem desenvolvidas, quanto da estratégia de cada negócio. Sim. E aí eu queria te perguntar, porque quando você atende Brasil todo, né, e você citou incorporadores, por exemplo, em geral a gente tem nas diferentes classes de ativo uma questão territorial bastante distinta, né? Por exemplo, é comum loteadoras que atuam no país todo, empresas de investidores de logística que atuam numa dada região ou nacionalmente. É um negócio que é regional por vocação, né? E já a incorporação imobiliária residencial, por exemplo, de média e alta renda, ela tende a ser bastante local. Uhum. Né? E como que é essa relação, então, com os gestores na captação, quando você lida com essas diferentes classes de ativos em relação à localização? Como tem sido traduzir para o mercado de capitais, que em geral está aqui em São Paulo e no Rio, esses negócios que estão em outras cidades do país que têm se desenvolvido com bastante força, né? É verdade. Realmente é um desafio falar na Faria Lima sobre empreendimento além de 100 quilômetros de São Paulo. É realmente muito difícil. Mas o que a gente acaba descobrindo é que tem muitas gestoras que só olham além dos 100 quilômetros de São Paulo. Tem muitas gestoras que estão sediadas no interior de São Paulo, no interior de Mato Grosso, fora do eixo Rio-São Paulo. O Brasil é uma terra de oportunidades. Eu nunca imaginava, no começo da minha carreira, fazer projetos a 400 quilômetros de São Paulo, fazer projeto em Lucas do Rio Verde, fazer projeto no Nordeste. E quando você chega nesse lugar, você percebe o quão carente esse mercado, esse segmento está de profissionais capazes de desenvolver um bom projeto, estruturar um fundo de uma forma profissional. Né? E ao mesmo tempo que ele está carente disso, ele está com muita oportunidade e empresários e empresárias também muito bons. Né? Muito bons. A gente tem visto um Brasil realmente inovador, profissional, capaz de desenvolver negócios. Eu tenho, só para te dar um exemplo, eu tenho um cliente que ele é do interior do Mato Grosso
E eu nunca tinha escutado falar da empresa dele, é um dos maiores produtores de milho e soja do Brasil. E a família resolveu empreender em real estate porque ela quer deixar um legado para aquela cidade que o recebeu há 40 anos atrás. Está desenvolvendo empreendimento empresarial, desenvolvendo um shopping center dentro do projeto, fazendo uma urbanização de mais de 10 milhões de metros quadrados, numa cidade do interior de 120 mil habitantes. Imagina a dimensão disso. E é uma terra de oportunidade isso aqui. Eu acho que é importante estar conectado com a Faria Lima, com as gestoras que estão estabelecidas lá, mas quando você sai desse eixo de 100 km, 120 km, é um outro universo a ser explorado ainda. E depois de conseguir fazer e promover essa conexão entre os bons projetos e capital que tenha custo e também, aliás, o capital ele tem que vir muitas vezes não só com custo, né? Ele tem que vir também com um bom gestor. Sim. Que entende daquele negócio e que entende os riscos que estão sendo desenvolvidos. Inclusive a gente que projeta sente essa diferença, porque muitas vezes hoje em dia os projetos eles são feitos com o incorporador e com o investidor em conjunto. A gente vê quão importante é quando a gente tem junto os dois entendendo do negócio, Total. entendendo daquele investimento e podendo colaborar e desenvolver de uma maneira bastante fluida e bem sucedida. E como que é então? Feito isso, como é monitorar e tomar as decisões, porque daí é só o começo, né? Os riscos ainda estão por vir. E eles precisam ser gerenciados, mitigados, evitados. Como que é isso? Boa parte dos riscos envolvidos, e se eles forem bem mapeados lá atrás, a gente consegue mitigar e consegue entregar aquele resultado prometido. O Brasil é uma aventura todo dia, né? Mas até por conta de questões macroeconômicas, questões relacionadas à produtividade da mão de obra, relacionadas ao custo do material, são desafios que a gente tem que estar constantemente superando. Mas se você está com a localização certa, com o produto certo, com o preço adequado do projeto, se você seguir o plano, a chance de ter um desvio daquilo que foi originalmente programado é menor. Mas essa fase inicial de concepção e estruturação do projeto é 70% do caminho. Né? Mesmo depois, continua sendo o plano que faz boa parte da diferença sobre o êxito do negócio. As duas partes são importantes, mas se o plano não estiver bem feito, como tem uma amiga minha que fala, se você não sabe para onde você quer ir, pouco importa o caminho que você vai seguir. Né? Então, você precisa ter um plano bem feito, para depois, durante a implementação daquele plano, você conseguir atingir os objetivos que você está imaginando. Bem, e a gente falou então sobre a importância do plano e a importância da execução do projeto. Mas tem uma incorporadora, tem uma empresa que está promovendo esse empreendimento. E essa empresa, o que ela precisa se preparar do ponto de vista de governança, de boas práticas e todo o trabalho ESG que depois vai ser aplicado nesses projetos? Sem dúvida. Eu acho que é muito importante a construtora ter clara visão do nível de maturidade que ela tem. Né? Então, a gente está num momento, e até olhando para o interior, como eu estava falando para você, muitas incorporadoras que faziam 1, 2 projetos por ano, hoje ela está tendo a oportunidade de fazer 6, 8, 10 projetos. E ela não está preparada para esse volume. Porque muitas vezes o sócio principal da empresa é aquele que vai na obra todo dia. Ele não tem processos de gestão estruturado, com indicadores que possam ser monitorados, a forma de como contratar, como projetar, como controlar, gerenciar a produção na obra. Ele não está preparado para esse volume de projeto. Né? Então a gente tem sido chamado muito para conversar internamente com as incorporadoras, às vezes fazer até uma terapia junto com a construtora para ajudar o empresário a como ele se preparar para esse novo volume de projeto. Porque, no final das contas, isso faz parte do processo de atratividade para gestoras lá atrás, né? Porque também é importante ter um bom projeto, né? A gente começou falando daquele caso onde o real estate é o segundo negócio de todo empresário e empresária de sucesso, agora a gente está falando do caso que é o primeiro negócio. Exato. Quando ele é incorporador e quando
esse é o negócio central da empresa e que essas empresas estão crescendo, e como que a ASO tem apoiado eles? Tem 3 cenários, engraçado que nesse momento a gente está com 3 cenários completamente diferentes, mas no final das contas ela é com o mesmo objetivo. Tem um grande empresário que cuidava da transação de compra e venda de ativos, que nos procurou falando que ele quer se transformar num incorporador. Por onde eu começo? Tem um monte de área, quero desenvolver o projeto e estou cansado de comprar área para terceiros, eu quero incorporar. Então a gente ajuda ele primeiro a como pensar a análise de qualidade de investimento de um empreendimento, e uma vez que ele tem um projeto, em cima deste projeto, estruturar todos os processos necessários para lançar, vender e construir o empreendimento. Essa é uma oportunidade. Outra é uma incorporadora pequena, que nem eu tinha comentado antes, que fazia 2, 3 projetos por ano, agora tem a expectativa de fazer 4.000 unidades nos próximos 2 anos, e ele falou assim, Marcelo, eu tô com medo, porque eu nunca fiz tanta unidade ao mesmo tempo, né? E eu sou uma incorporadora / construtora, eu vou na obra todo dia, eu não vou conseguir mais fazer isso com esse projeto. Então a gente usa também muito do Roberto de Souza e da turma do CTE para pensar de uma forma holística os processos da construtora, os gargalos que ela está sujeita a atender. Então, não existe uma cartilha determinada para essa atividade. O importante é você conseguir fazer um diagnóstico adequado do nível de maturidade da companhia, das dores que estão afligindo a construtora, para poder, junto com o empreendedor, implementar procedimentos para ele conseguir entregar aquilo que ele está imaginando no futuro. Não tem uma cartilha. O importante é que, com o passar do tempo, você acaba tendo um cardápio de soluções. O que está te afligindo? Vamos atuar nesse problema em primeiro lugar para depois atender. Mas as questões passam basicamente por falta de industrialização no processo construtivo, as dificuldades de obtenção de mão de obra, a dificuldade de acesso a crédito. Essas dificuldades são normais para todas as incorporadoras construtoras, né? A gente não tem bola de cristal e nem consegue resolver aqui no todos Brasil os problemas, e no mundo, mas ajuda eles. No Brasil e no mundo. Exatamente. Não é privilégio nosso. Então, olhando para o futuro, quando a gente olha esses 3 elementos, né? Vamos olhar para o futuro a partir desse ponto de observação do promotor de negócios imobiliários, daquele que é investidor e provê recursos para o mercado imobiliário, no mercado de capitais, e aqueles que operam, compram, ou seja, o mercado que demanda cliente final. Esses diversos ativos no Brasil. Como você enxerga esse tripé evoluindo nos próximos anos? Do lado dos empreendedores, dos financiadores e dos operadores e usuários. A gente é muito carente de produto imobiliário no Brasil, a gente está muito atrás, a gente tem oportunidade em todos os segmentos. Algumas são oportunidades mais óbvias, outras menos óbvias, mas residencial é um segmento que sempre vai ter demanda, principalmente se você tiver com o produto certo. Eu acho que o pessoal que trabalha com comércio, shopping centers, tem sofrido um pouco mais para isso. Isso está fazendo com que os shopping centers tenham mudado de perfil. Hoje é difícil de você achar um shopping center como a gente conhece. Hoje é muito mais um centro de entretenimento associado com experiência, gastronomia. Exatamente. Então isso tem mudado bastante. Aliás, para uma indústria que é tida como indústria pouco inovadora, esses movimentos como do mercado de shopping estão aí para dizer o contrário, né? Porque foi uma indústria que está conseguindo se reinventar. Exatamente. Né? Ainda os Estados Unidos sofrem muito mais no mercado de shoppings do que o Brasil tem sofrido. Exatamente. Né? Exatamente. O mercado logístico é um mercado muito resiliente. Acho que a gente é um mercado ainda muito carente. Se você comparar os números no Brasil em comparação com outros países, a gente ainda tem muita área a ser desenvolvida no mercado logístico. A parte de urbanização, loteamentos, ainda tem bastante coisa, principalmente aqueles outros projetos que são meio fora da caixinha, que são os loteamentos rurais, aquele projeto mais com perfil de chácara, que oferece áreas de lazer associadas. Esses na segunda residência, né?
Exatamente, da segunda residência, mas não são aqueles lotes de 600. São as quintas. São as quintas, exatamente, isso mesmo, lotes de 20 mil metros, o cara fazer um... A gente brinca que o pessoal da Faria Lima vai brincar de fazendeiro no final de semana, né? Mas tem empreendimentos incríveis pelo Brasil Muito com esse bacana, perfil. muito bacana. E tem começam a muitos unir lazer, empreendimentos começam a unir temáticos, né? temáticos, entretenimentos, hobbies diversos. Quer seja um empreendimento com um mote de café, ou um empreendimento de vinho, onde você consegue ter uma mini vinícola e produzir um vinho para dar para os seus amigos no final de ano com o seu nome Ou seja, no assim como rótulo. nos shoppings, experiência está ganhando outros mercados. Exatamente. Né? Então, assim, tem diversos tipos de projeto. Eu acho que o interessante é a gente não ficar focado num determinado tipo de produto. Então, a gente acha que esse é um diferencial nosso, a gente olhar todas as classes de ativos e entender aquela classe que é mais atrativa para aquele lugar. E para a gente que projeta, a gente fica, às vezes, volta e meia vendo as notícias macroeconômicas sobre redução da poupança, as novas destinações do FGTS, que tiram demanda sobre o financiamento do mercado imobiliário, principalmente o residencial. E como você enxerga, então, o mercado de capitais evoluindo nesse futuro, que é um futuro que tudo que dizem é que vai ser de menos poupança, menos FGTS, e vai precisar de mais instrumentos de capital da Faria Lima e do Leblon, né? É verdade. Mas assim, uma coisa que não pode esquecer é que falar em real estate, você tem que falar de longo prazo. Então, se você só pensar no curto prazo, no impacto do curto prazo, você acaba não tomando as melhores decisões. Cada comprador final acaba olhando para o curto prazo. O investidor imobiliário, ele tem que ter uma visão de longo prazo. No meio do caminho, você vai ter crises, você vai ter mudança de governo, você vai ter soluços na economia, eventualmente uma crise internacional ou não. Mas se você tiver bem localizado, com um bom ativo, bem precificado, é difícil não ter um bom resultado em real estate. Você tem que estar cercado de bons parceiros, bons consultores, bons projetistas para desenvolver bons projetos, poder entregar o resultado que você imagina lá no futuro. Né? Então, um futuro otimista. A gente não tem muita opção, nós somos otimistas por natureza, né? Mas eu acho que a questão é nunca abrir mão do critério de análise de projetos. Se você se tomar pelo excesso de otimismo, você muito provavelmente deve tomar as decisões erradas. Então você não pode abrir mão do critério de análise, do critério de entendimento do produto, da precificação. Então é preciso ser otimista com muita prudência. O Ariano Suassuna tinha uma frase, né? O otimista é um iludido e o pessimista é um chato, né? Você tem que ser um otimista criterioso. Essa conversa eu podia estender aqui contigo por um longo tempo. O relógio está tocando, a gente precisa acabar. Então eu queria novamente te agradecer. Primeiro o convite de estar aqui contigo, que para mim foi uma grande honra. E antes disso, antes da gente encerrar, a sua mensagem também para quem está nos acompanhando aqui no C3 Talks. Pessoal, o mercado imobiliário continua sendo muito desafiador. Tem sido cada vez desafiador, mas é muito importante você fazer as escolhas certas das pessoas que você quer ter do seu lado, desde o escritório de arquitetura, dos consultores e, por que não, dos próprios clientes. Com as parcerias adequadas, a gente consegue chegar onde a gente imagina. Obrigado novamente a todos e até o próximo C3 Talks.